crianças, estamos na nossa 18ª aula de ciência, onde nós estamos com o conteúdo plantas, né, desenvolvimento das plantas. Nós temos aqui, vocês conseguem lembrar que ambiente é esse? Porque nós falamos de onde podemos encontrar as plantas, né, para vocês observarem as plantas na escola. Só que para as crianças que estão na aula remota, eu pedi para fazer uma observação, né, fazer as observações relacionadas a uma ficha, né, que tem de observação na página 142, que vocês observassem um ambiente, né, um ambiente onde tivesse plantas da sua casa ou de alguma casa que você esteja frequentando, né, porque nós ainda estamos em lockdown, nem todo mundo está podendo, né, para todo canto que nós podemos ir, mas nós sabemos que os ambientes que nós podemos encontrar plantas é em vários locais, né? Nós podemos encontrar na nossa casa, nas ruas, na escola, né? Em hospitais. Então, nós podemos encontrar plantas em vários locais, em vários ambientes. Aqui é o ambiente, vocês estão reconhecendo esse ambiente. Esse ambiente aqui é o ambiente lá do final da nossa pracinha, que fica de frente para a lojinha. Vocês estão vendo aí que eu estou falando em localização, dando referência. Você vai pela pracinha, né? Lá no meio tem um caminho, aí você dobra à esquerda, que é a lojinha, esse lado aí, certo? Então, aqui essas flores aqui, onde a nossa coleguinha está, ela retornou para as presenciais, a aluna Valentina. Então, fica em frente à lojinha, tá certo? Fica de frente à lojinha. Vamos estar aqui. Cada criança observou as plantas, né? Eu pedi para cada uma escolher uma planta. Eles escolheram a planta, olharam e falaram algumas características dela, que eles conseguem observar as plantas. Podem ver que eles escolheram plantas diferentes, porque nossa escola tem vários tipos de planta, né? Tem vários tipos de planta. Aqui nós temos a Esther, escolheu uma plantinha totalmente verde. Aqui nós temos o aluno Nicolas, que escolheu, que ela tem tanto folhas verdes, como elas têm umas mais amareladas. Nós temos aqui a nossa coleguinha Uane, né? Que ela escolheu uma com flor amarela, flores amarelas. Que nós temos o Caleb, que escolheu uma flor grande, um pé de planta grande, mas com flores vermelhas. A Sofia Teixeira já escolheu as vermelhinhas pequenininhas. E o meu amiguinho Luiz Davi escolheu a palmeira. Só que essa palmeira aqui, ela é grande, né? Eu não sabia que tinha planta desse tamanho, não. Então, aqui nós temos alguns alunos na tarde, que é a Marcela, o Diogo e o Joaquim. Nós estamos aqui falando das plantas ornamentais. Essas plantas têm como objetivo na escola embelezar o ambiente que vocês estudam, principalmente lá próximo ao nosso bloco, que é o bloco onde vocês entram, que vocês saem, que vocês transitam, né? Que vocês mais andam é aquela parte da pracinha. Se vocês observarem, não dá pra gente observar numa visão que você vê de baixo, não dá pra você olhar numa visão vertical direitinho, porque é de uma visão de frente, né? Não dá pra você perceber que ela tem um formato de um avião. Essa divisória que vai para um lado e para outro é como se fosse as asas. E esse meio é como se fosse a parte onde ficam os passageiros, né? Então, a nossa pracinha, ela serve para embelezar com plantas de diversas espécies, né? Tem várias
espécies de plantas aí. Tem umas plantas que tem flores, outras só tem folhas, né? Tem plantas lá que tem fruta também, a azeitona roxa, certo? Que tem fruta também. Tem as castanholas, que eu falei da Dona Nécia, que também são frutas, né? Que ficam na educação infantil. Tem vários. Tem coqueiro lá no estacionamento, pé de limão, tem... Não sei se ainda tem acerola, mas tinha acerola. Então, tem vários tipos de planta na nossa escola. Aqui foi uma atividade que eu recebi da aluna Júlia Lima, que são os tipos de plantas que tem na casa dela, certo? Então, ela fez a atividade, desenhou, inclusive foram 2 páginas que ela desenhou, mas eu pensei que tinha salvado 2 na hora que eu fui fazer a correção, acabei salvando só uma e colocando imagens para colocar nesse slide. Mas valeu, né? Porque lá ela fez 2 páginas com cada um 6, né? Então tem 12 espécies de planta, né? Talvez tenha até mais, que ela representou só 12, né? Mas que beleza, muito bem. Aqui eu tô colocando novamente o nosso artista, né? Que retrata as belezas naturais do nosso país, o Antônio Parreira, né? Ele tanto é ilustrador, como ele é professor, e ele é desenhista e pintor. Então, ele é ilustrador, pintor, desenhista e professor. E ele retrata o que? Os cenários naturais, né, do Brasil, né? Ele gosta de trabalhar com a natureza. Por que ele gosta de retratar a natureza em suas obras? Para sentir o ambiente, né? Para estar próximo ao ambiente. Ele tem tipo, como que eu posso dizer? Como se fosse índio, né? Ele gosta de estar no meio das coisas naturais. E as coisas naturais são muito importantes, né? Para o ar que respiramos, para os alimentos que comemos, né? Os alimentos que comemos. Então, o Antônio Parreiras, ele é um nosso artista que retrata em suas obras o quê? As suas belezas naturais. E outra característica dele é que ele gosta de sentir o ambiente. Quando ele está reproduzindo aquela imagem, aquele cenário, né? É porque ele está sentindo, ele está envolvido, né? Como se ele estivesse no meio daquele ambiente. Aqui nós temos outra aluna, Ana Letícia, né? Que ela traz aí outra informação importantíssima, né? Fala sobre as plantas, que elas respiram e que elas produzem seu próprio alimento. Como você imagina que as plantas conseguem energia? Você sabia que as plantas também respiram? Como você acha que elas fazem isso? Então, façam os questionamentos aí, tentem entender os porquês. E olha só a planta que a Ana Letícia escolheu. Ela tem características diferentes, porque as partes das folhagens dela, elas são o quê? Meio avermelhada, né? Como se fosse vermelho, um tom rosado, né? Mais para vermelho, então. As plantas também usam o oxigênio. Vocês lembram que na aula anterior, da página... Deixa eu encontrar a página aqui. Só como referência, não precisa vocês procurarem, não. Que nós falamos, na página 148, que a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, porque ela respira praticamente todo o oxigênio que ela produz, né? Então, são muitas plantas, então, elas produzem o oxigênio através do processo fotossíntese, que a gente vai estudar em outra oportunidade, e
ela não é o pulmão do mundo porque ela produz e ela mesma respira, né, o próprio oxigênio, que é o O2, né, que ela produz, certo? Então, as plantas usam oxigênio para respirar. E assim como nós, liberam o gás carbônico. Elas respiram o oxigênio e liberam o gás carbônico, certo? Então, de volta ao ar, absorve o oxigênio. Então, ela libera e fica, nós respiramos e liberamos o gás carbônico. Todas as partes das plantas respiram, principalmente as folhas, né? Por quê? Porque elas possuem mais estruturas, né? Para auxiliar, para ajudar na respiração, certo? Foi solicitado uma experiência, eu gostaria que quem fosse fazendo mandasse, enviasse, né, para a nossa agenda o registro da experiência de vocês, na página 144, certo? Onde vocês teriam que fazer que vocês são cientistas, a atividade foi da página 42, 43 e 44. A atividade proposta que vocês teriam que observar, né? Plantar e observar como essa plantinha ia se desenvolver. Eu estou falando da página do livro, da página 44, né? Aqui a gente já vai responder alguma coisa que diz respeito a essas experiências, de acordo com o que você pesquisou, com o que você registrou. Lembra da nota de divulgação científica, onde nós falávamos sobre isso? Então, agora nós vamos realmente para a ficha. Quando eu estou falando em juntinho com o professor, significa dizer que você tem que fazer aí também. Porque se você tivesse aqui na escola, seria uma atividade de classe. Como você não está, você vai fazer essa atividade aí juntinho comigo, certo? E a outra atividade você vai fazer com o seu responsável. Então, nós temos na página 79. Observem aí na página 79, vocês têm aí na página 79. Na página 79, vocês têm aí uma imagem, né? O feijão da nossa ficha, viu? Na ficha, olha aqui embaixo que eu coloquei. Abram a sua ficha, peguem seu lápis, a sua borracha, para que você, se você errar, você apagar e escrever direitinho. Antes de olhar a minha resposta, tentem responder de acordo com o que você fez, de acordo com o que você já estudou, porque no primeiro ano foi feito a experiência, só que agora a gente vai acrescentando alguma coisa a mais. É sempre assim, você vai no primeiro ano ver o conteúdo, vem para o segundo ano e a gente vai acrescentando, no terceiro acrescenta mais um pouquinho, até o conteúdo, quando você chegar na faculdade, vocês fizeram por completo todo o estudo sobre aquele conteúdo, certo? Então, o feijão que está germinando na imagem, tá certo? Ele está germinando, está nascendo na imagem, está em um ambiente com pouca entrada de luz. Observem a imagem e responda às questões propostas. Então, o feijão representado na imagem vai crescer? Sim ou não? Ele vai crescer porque há presença de luz, a luz do sol, certo? Então, ele irá à procura, né? Ele vai procurar crescer naquela direção onde ele está sentindo a luz do sol, certo? Então, ele não vai para o outro lado. Por quê? Porque ele está procurando, ele está indo atrás de luz. Então, ele vai sempre para o lado que ele está sentindo a presença dessa luz. Ok?
Então, vamos responder novamente. O feijão representado na imagem vai crescer, por quê? Resposta sim, né? Ele vai crescer porque há a presença de luz e ele irá crescer na direção dessa luz, ok? Por que o pé de feijão procura a luz? O pé de feijão procura a luz para fazer a fotossíntese. Tia, mas o que é essa fotossíntese que a senhora fala tanto? É produzir o seu próprio alimento. Só que essa parte a gente vai estudar depois. Então, ele precisa dessa luz para produzir seu próprio alimento no processo chamado fotossíntese. Na página do FA ainda, da nossa ficha ainda, que eu coloquei que nós íamos fazer até a página 81, tem aí, gente, o crescimento do pé de feijão. Você não é um pequeno cientista? Tinha as atividades que foram propostas da página 42 a 44 relacionada à observação, né? A registro, né? Porque você é um cientista. O cientista, ele faz o quê? Ele observa, ele escreve, ele faz relatos, né? Escreve o que está observando e ele registra através de fotografias, de filmagem, aí fica a seu critério. Então, vocês vão numerar de 1 até 9 as etapas desse crescimento. Então, nós aqui temos o número 1, onde a semente foi o quê? Foi plantada, né? Foi cavado um buraquinho, né? Foi feito um buraquinho, foi colocado a semente foi coberta, foi jogada água, né? Porque você tem que aguar logo que você coloca a semente, não pode simplesmente jogar em qualquer canto. Tem plantas que conseguem crescer, mas ela precisa de água de qualquer forma, entendeu? Mas tem umas que elas, como é que se diz, sobrevivem, né? Aqui, ó, o número 2, porque aqui você colocou só a sementinha. Aqui você já tá vendo o que, ó? Pouquinho já de verde surgindo, brotando, né? E o 3, olha só, já cresceu um caulezinho, não foi? Subiu, procurou a luz, ó. Já saiu do buraquinho, porque tá subindo, vocês estão vendo? Esse aqui ainda tá para baixo, porque o feijãozinho tá para baixo, mas vocês estão percebendo o quê? Que o caule já tá querendo subir. Aqui você já vê ele mais lá em cima. E a quarta observação, número 4, olha só. Aqui ainda tá o feijãozinho fechado, né? Aqui, ó, já o quê? Você já não vê mais a semente. E ela já tá transformando em outras coisas aí. Vamos ver a próxima etapa. Olha só, você já conseguiu ver as folhas. Olha a 6, mais folha, aqui só 2, aqui mais. A 7ª, olha só como tá linda, aqui são as vagens. Vagens é onde guarda a semente. É o fruto do feijão. Por que é o fruto do feijão? Porque as sementes estão dentro, né? A maçã não tem semente? Você não come a maçã e a semente não está dentro? A mesma coisa, a vagem, certo? Está aqui, aí você precisa... Eu desbulhei muito feijão no interior quando eu era adolescente, por volta de 15 anos. Quando eu ia pro interior, eu achava muito bom. De noite eu colocava lá muito feijão numa cabaça, como dizia a minha avó. Aí ela sabia que eu gostava. Ninguém gostava, porque era o que eles faziam. Pra mim era novidade, né? Então, os meninos já... Ah, Cláudia, tu vai conversar com a gente fazendo isso? Gente, vocês não já fizeram isso na infância de vocês? Então, eu não tive esse contato. Aí, eu aproveitei bastante na minha adolescência, quando eu ia para casa dos meus avós. A partir de 15 anos, não só meus avós vinham me buscar, e eu ia para casa dele tão feliz, porque aí foi onde eu tive contato com algumas coisas que eu tô sempre falando. Eu conheci isso aqui. Eu devo gratidão eterna para os meus avós que estão com o papaizinho do céu lá
num bom lugar. Que Deus o acolha, né? Ele já o acolheu eles, tá? E por último, nós temos, aqui nós tínhamos só 2 vases e ainda tínhamos flores. Então, aqui, ó, nós não temos mais flores, porque já nasceram mais frutos, que são as vagens com as sementes de feijão, certo? Então, vocês perceberam aí que a raiz, que a planta é para ser completa, ó. Raiz, caule, folhas, a flor, ela tinha a flor, né? Tinha a flor e os frutos. Então, o pé de feijão é completo, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre pigmentos e sobre clorofila, certo? Mas para vocês responderem a atividade proposta da página 81, logo a seguir, vocês vão ter que saber o que é pigmento e o que é clorofila, certo? Vocês podem encontrar o significado, pesquisar o significado, mas eu trouxe para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar, certo? Então, olha aí, pigmento. O que quer dizer pigmento? É uma substância que se refere à cor, né? Ao tecido ou às células de um organismo. Então, qual pigmento das folhas, das cores das folhas, né? Então, clorofila é isso, né? Se refere à cor. Pigmento à cor. E clorofila é o pigmento verde das flores. Pigmento é a cor e clorofila é o pigmento, ou seja, é a cor das folhas, certo? Então, eu coloquei aqui, nessa imagem aqui, vários tipos de folhas, porque são de espécies de plantas diferentes, né? E essa criança aqui, essa adolescente, essa mocinha aí, como vocês percebem aí, vamos dizer que ela já é uma adolescente, né? Então, ela tá pesquisando aí, ó, porque quando a gente não sabe, quando a gente não conhece determinado assunto, nós o quê? Nós pesquisamos, né? Para encontrar o resultado, certo? Aqui na página do FA, dando continuidade à terceira questão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos responder, vocês viram a imagem anterior, né? Vocês viram a imagem anterior e vocês perceberam o quê? Vocês perceberam o desenvolvimento da planta, certo? Você percebeu o desenvolvimento da planta e nós vamos colocar aqui quais foram as observações feitas com relação a cada etapa, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Na primeira parte, nós temos que estar falando sobre a semente a semente é plantada, nós estamos falando que a semente é plantada, certo? Que foi lá aquela mãozinha que estava lá do número 1, né? Vocês lembram? Aqui nós temos, eu coloquei uma gravura aqui. Gente, desculpa a ligação, eu desliguei agora, era meu filho. Mas eu não vou atender não, lógico. Mas desculpa, porque agora no silencioso. Aqui nós temos a semente, né? Ela é plantada, né? Ela é plantada e ela tem que ser regada, né? Colocada água para ela poder. Aí no segundo desenho já tem o que? Número 2, que ele começa a germinar, né? Número 2 começa a germinar. No terceiro, a germinação continua, porque o caule e a raiz começam a se desenvolver, a crescer. São as observações que vocês viram
na imagem também da página 80, certo? A segunda questão. E nós vamos agora para o terceiro item. Terceiro item que tem o quê? Aquele pequenininho, né? As etapas, a primeira, a segunda e a terceira. Terceira etapa, né? A germinação está continuando, né? Já tá, o caule está crescendo, né? Continua crescendo e a raiz também, certo? E na quarta etapa, o que é que vocês estão vendo? Que as primeiras folhas já nascem, né? Já estão nascendo as primeiras folhas, certo? Então, respondendo a página 80 até o quarto item, nós vamos agora dar continuidade. Nós temos aqui a professora Cláudia, eu amo esse espaço, já vim com flores, já vim com os objetos antigos, que é o interior onde meu irmão mora, e plantas e animais, que é o que tem muito lá. Então, aqui eu tô aqui numa mangueira bem antiga, certo? Ela é enorme, bem alta, porque ela é tão grande que essa parte que eu tô aqui pegando embaixo, que as folhas dela, assim, ela faz isso aqui, certo? É muito lindo. Aqui é um pé de acerola, certo? Esqueci de colocar o nome. É um pé de acerola. Então, nós vamos dar continuidade vendo o quinto, o que é que acontece. As folhas, a raiz e o caule vão crescendo, né? Então, as folhas, a raiz, continuam crescendo, se desenvolvendo no item 4, né? No 5, nós já estamos no 5, que já aparecem as primeiras folhinhas, né? No 5, olhem aí no livro de vocês, que é na parte de cima, eu já estou em outra página, por isso que vocês não estão vendo, mas no livro de vocês dá para vocês continuarem observando de acordo com o que eu for falando. No número 6, vocês vão observar que ela já tem mais folhas, ela tem em volta de umas 8 folhinhas, então ela tem mais folhas, né, mais folhas crescem, o caule fica um pouquinho mais grosso e a raiz continua o que? Aumentando. Por que será que isso acontece? Porque ela está se desenvolvendo. Na sétima, no item 7, o que é que tem no item 7 aí? O que é que está aparecendo no item 7? Aparecem as flores e os frutos. Os que são os frutos? São as vagens, que eu mostrei no item anterior, certo? Então, as vagens, isso aqui, certo? Então, no item 8, já há não há mais flores. As flores caiu por quê? Porque nasceram os frutos, né? Os frutos nasceram e as flores caíram, né? Então, no item 9, dentro do fruto estão as novas sementes que podem ser implantadas para continuar, né, num processo vocês viram todo o processo aí, certo? Então, nós já fizemos essa etapa aí, essa atividade vocês iriam fazer juntinho com a professora, né? Tá certo? Então, aqui nós vamos na página 81, vocês vão analisar esse desenho aqui também na ficha de vocês, está na parte de cima. O meu eu coloco um pouquinho de lado para eu não usar dois espaços, vocês poderem observar melhor, tá certo? Então, aqui nós temos o que? Você conhece essa planta aqui, certo? Pesquise qual o nome dela. Tá. Aqui vocês estão vendo que é um morango, né? E o pé do morango é o quê? Um morangueiro, certo? Ela é uma árvore ou uma planta pequena? Ela é uma planta pequena, né? Ela não cresce, então ela é uma planta pequena. As folhas dessas plantas podem fazer fotossíntese? Sim ou não? Sim, né? Porque elas são verdes, portanto, possui clorofila. O que é clorofila?
que nós pesquisamos no item anterior é o pigmento verde das plantas, né? Então, elas possuem clorofila, por quê? Porque as folhas são verdes, né? Possui para realizar a fotossíntese. As folhas dessa planta podem fazer fotossíntese? Por quê? Sim, porque as folhas são verdes, possuem clorofila para realizar a fotossíntese. Qual o nome do pigmento verde das folhas? Também estudamos o nome do pigmento. Qual o nome do pigmento verde das flores? Nós também falamos, né? Pigmento é o que? É o que dá cor, né? Então, é clorofila. O nome do pigmento é a clorofila. E eu finalizo a nossa aula com a nossa aluna Sofia Teixeira, né? Uma plantinha que ela escolheu do nosso jardim, que ela falou das suas características na nossa aula da semana em que eles retornaram, na aula do dia 15, se eu não me engano. Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.